Olá, mulheres positivas! Hoje aqui comigo ela que é jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo e especialista em mulheres maduras. Maria Cândido, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. Muito feliz em estar aqui com você. Mulheres positivas. Eu gostei dela porque ela é agitada como eu. Ela, né, é toda positiva, intensa. Não, Gostei. você é maravilhosa. E olha aqui, ela é tão bonita quanto ela é nessa foto. Mas ela é mais do que só bonita. Ela é inteligente, ela mudou de carreira e ela trabalha com mulheres maduras. Sabe que eu recebi há pouco tempo atrás aqui uma mulher que fundou um clube das grisalhas. Ai, que ótimo. Adorei o tema, mas não tinha ideia do preconceito que essa mulher vivia. Muito! Eu recebo na internet muita coisa. Porque meu cabelo, não sei se tá vendo, Sim. né? Por causa da luz, mas às vezes a luz aparece, ou às vezes não. Mas eu estou me tornando uma mulher grisalha. Eu tenho muito orgulho da minha idade, 52 anos, vou fazer 53. E toda a construção, são 30 anos na TV, nessa profissão. E muitas coisas que, se eu não tivesse essa idade, eu nunca teria vivido, não teria essa oportunidade. Que a idade te proporciona se você lida bem, eu acho, né? Bem no sentido de também entender os momentos e as viradas. Porque às vezes a gente para na vida e e a gente não vê que é importante a gente estar atuando na mudança. Não, eu achei interessante, você estava me contando fora do ar, porque eu te acompanhei na TV, né, minha vida inteira. Não, mas a gente tem pouco tempo de diferença. Ótimo, eu acho maravilhoso. A gente tem só 10 anos de diferença. Mas a vida inteira eu te vi no ar. Que bom. E depois eu vi essa transição de carreira que você fez, né? E eu gostei muito desse nicho. Parte porque também a gente trabalha aí o etarismo no Mulheres Positivas. E parte porque você conseguiu se reinventar. E eu achei interessante o que você disse, que em um determinado momento da sua carreira, te falaram, não sei como, que o seu momento tinha acabado por causa da Eu acho importante você dividir, porque eu acredito que tem outras mulheres que estão passando pela mesma coisa que você. Sim. E que não tem coragem de repente, mudar. Então, não tem coragem, porque isso leva um processo, não que ela não tenha coragem. Esse medo foi algo que ficou dentro de mim por muito tempo, porque eu dependi de uma fonte só financeira. Por isso que eu falo que a liberdade, a nossa liberdade feminina, está muito ligado ao dinheiro. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Então, eu tinha uma fonte só. A partir do momento que a fonte acabou não acabou, mas ela minguou, e que depois de 3 anos meu dinheiro acabou, meu dinheiro, minha reserva, eu fui pedir trabalho. E quando eu fui pedir para trabalho, eu achava que eu já tinha feito absolutamente tudo na minha vida, né? 3 Oscars apresentados, 6 Grammys, 6, 7 anos no SBT, como tudo. Eu rodei o mundo inteiro. Entrevistei mais de 100 pessoas em Hollywood, assim, nível Meryl Streep, Brad Pitt, Keanu Reeves, Sandra Bullock, Denzel Washington, todos esses eu entrevistei. E diretores, George Lucas, todos, assim, muito consistentes. Então, assim, falei, imagina, eu consigo voltar pra TV agora, que eu tinha escrito meu primeiro livro, Mulheres que Brilham. E não foi assim. Eu estava envelhecendo, eu já tinha passado dos 40 anos, e eu ouvi… tipo, o seu sucesso já foi. Algo parecido assim. A sua fase já foi, né? E a gente acredita muito, né? Porque a gente tem… A carreira não é algo constante, né? São sobes e desces. Mas até então eu tinha tido uma carreira de muito sucesso. Claro que muito trabalho. Mas de muitos altos. E de repente eu estava num momento baixo, mas coincidiu com a fase que eu estava envelhecendo. E envelhecer na TV… nunca foi algo que se quis, né? Não existia diversidade etária, e ainda hoje não existe como a gente quer. Tanto que as pesquisas mostram que a gente não é vista em propagandas e nada disso. Agora, o desfile da São Paulo Fashion Week, né, a Glorinha Calil falou que não temos modelos ainda. O que fora do Brasil já temos modelos grisalhas, modelos mais velhos e tudo isso. Então, quando eu fui atrás de trabalho que eu precisava de dinheiro e um trabalho fixo, eu ouvi coisas que… Ai, você é muito… Isso acho que as mulheres vão se identificar. Você é muito boa, a gente não tem como te pagar.
Essa é uma coisa. Não. Outras coisas, as pessoas desapareceram. Então, e-mail, WhatsApp, até quando eu encontrava, eu encontrava na rua, a pessoa sabia que eu ia chegar porque eu realmente estava precisando. Quando você pega neste limite, que a sua reserva terminou, ou você não fez uma reserva, você de repente se viu numa separação, tá com os filhos, tá sem dinheiro, não se programou para esse momento da vida, que é um momento de planejamento, o livro fala muito dos 40 aos 50, porque pega muitas mulheres que estão aí na transição, achando, eu tô velha, vou acabar, não sei o quê. E o mundo fala ainda para elas hoje. Não existe essa diversidade etária como a gente quer. As empresas estão se entendendo, mas elas não sabem o que fazer com as pessoas maduras, porque muito é de tecnologia. Nós não somos nativas digitais, eu nasci em 1971, eu sou total nativa analógica, eu comecei na máquina de escrever, eu fiz curso de datilografia, entendeu? Eu ligava para pessoas para apuração, não era uma coisa, não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha nada. Eu fiz uma palestra outro dia, só parênteses. Aí, uma das fotos postadas, uma moça falou assim, nossa, ela é muito boa. E ela é da época que não existia internet. A gente parece que não existia televisão, não existia rádio, não existia nada. Mas não existir internet para um determinado público mais jovem é um marco. E é um marco mesmo a internet, né? Então, assim, quando você se vê nesta crise de identidade que pode acontecer depois dos 40, 42, 43, você se vê, de repente, em afeto, meio conturbada, porque às vezes as pessoas estão lá 10 anos, 13 anos, 15 anos casadas e não sei, e encaram traições e tudo isso, e tá lá, e tá o filho pequeno, ou filho de 10 anos, 12 anos, e você tá lá, não sabe o que fazer. E você se vê sem o trabalho, que você precisa do dinheiro, e com o processo de menopausa, que pode começar por volta dos 40, 42, mas a maioria não começa, complexo. Tá? Não começa com 40 e 42. A maioria por volta dos 48, com 49 e 50. 50 é a média que as mulheres brasileiras entram, de 50 e 52, na menopausa. Então, tudo isso tem que ser planejado, visto antes. Você precisa entender os processos. E o objetivo desse livro é esse, dos 40 aos 50. Mas isso que você falou é maravilhoso. Agora, eu fico pensando, você é uma mulher que teve uma carreira brilhante, se reinventou e achou um nicho muito bom e tá indo muito bem na carreira. Agora, e aquelas mulheres que casaram, optaram por não trabalhar e se veem numa situação onde o marido larga quando você tá com 42, 43? Essa daí, porque essa não consegue, é muito difícil essa se reinventar. Muito difícil. O empreendedorismo é algo que ela pode fazer. Eu acho que se tem uma solução, mesmo as mulheres privilegiadas que têm o dinheiro e as que também não têm. As que não têm, elas não acreditam muito nesses caras, né? A gente está começando a entender que essas mulheres, elas ouvem. Você tá pegando meu dinheiro. Você tá usando pra você o dinheiro que eu tô colocando na pensão. É isso que elas ouvem. Então, elas sempre estão num lugar de como se elas fossem, como se elas não tivessem estado cuidando do filho ao lado desses caras. A maioria, infelizmente, desculpe os homens legais que estão vendo esse programa e que são aliados nesse processo, e eu acredito no equilíbrio, mas não ocorre o equilíbrio. Essas mulheres, elas entram em depressão, muitas querem ser… Eu tenho um vídeo no YouTube que fala, não queira ser a novinha. A gente mente a idade, eu já menti a idade. Menti a idade por quê? Porque eu me sentia sem pertencer a assim… Quando esses caras falam, você tá velha, isso acontece muito no interior, pelo Brasil, nas grandes cidades menos, mas… Você tá velha com 40 anos, é uma falta de… É uma descredibilização de tudo. Porque assim, o primeiro capítulo do livro fala, cheguei aos 40 e agora? Eu fui buscar, quando eu nasci, nos anos 70, qual era a média de vida segundo o IBGE? E qual era a média de vida? Quantos anos você acha nos anos 70? 55. 57. Portanto, eu com 52, a caminho de 53, eu teria 4 anos, né, sei lá, 4 anos, né, pela frente. A mulher não chegava, a pós-menopausa era muito curta e tudo isso. Hoje, a gente tem centenárias aí. É claro que a maioria não vive, não vai viver nesse nível, precisa mudar estilo de vida, um monte de coisa. Mas nós temos aí uma longevidade aparente. Então, como que você vai viver? Você vai viver a partir dos 40, se achando péssima? Me sinto tão jovem com 40. Então, eu também me sinto, mas eu não me senti. Eu cheguei nos 40 e tive muitas crises. E nas suas palestras, você recebe essas mulheres também, esse estereotipo que eu te disse?
Do etarismo, que sofrem etarismo? Não, mas essas que nunca trabalharam, optaram por cuidar da família, estão numa situação onde nem tem coragem de empreender, porque nunca conseguiram ter o valor do dinheiro, nunca ganharam dinheiro na vida. Eu faço muita palestra pro Sebrae, o Sebrae delas, que tem o foco nas mulheres. Mas as mulheres são mais de baixa renda, são pequenas empreendedoras, que trabalham com beleza, que trabalham, assim, que geralmente não é uma engenheira, sabe assim? E o que eu vejo é que essa mulher, muitas delas, ela sofre um abuso moral e psicológico dentro de casa o tempo todo. Eu te troco por 2 de 25. Eu já falei isso na Globo, no ar, ao vivo. Tipo, te troco por 2 de 25. Você ouviu isso? Não, eu falei, eu manifesto tudo isso. Por que eu falo? Porque as mulheres, quando eu falo, estou na menopausa ou na pós-menopausa, tenho cabelo branco e é como se eu legitimasse ela conseguiu, então eu também posso conseguir. Eu sei que é muito pouco. E por isso que eu tô andando pelo Brasil inteiro, lançando livro e falando para essas mulheres. Porque quando elas ouvem a minha história, que eu, com 20 anos, 25 anos, tendo entrevistado os mais picas da galáxia, não sei o que posso falar isso. Sim. E fui descredibilizada e falaram, olha, não, já foi seu tempo. Eu entrei em depressão, milhões de coisas aconteceram, eu quebrei total, vendi apartamento, vendi carro, vendi tudo. Separou também. Então, mas a separação, ela não foi. O que aconteceu na separação, que eu sou amiga do meu marido e super da atual mulher, da outra mulher e de tudo, assim. É muito bem resolvido isso, porque a gente se separou de uma forma muito positiva. Foi antes de começar a brigar, sabe aquela coisa? Então, assim, foi ainda bem. Mas, porque, olha, isso aqui é uma coisa da menopausa que acontece. Eu tava numa linha de raciocínio. Não, eu te interrompi, por quê? Porque depois a gente pode até editar aqui, mas lembrei. Por quê? Não precisa editar, não. Pode pegar. Porque isso chama nevoeiro mental, que é um dos sintomas, assim, um brain fog. Mas fui eu que te atrapalhei. Não que fui pro outro lado da conversa. Você falou que eu me separei. Então, Não, porque na verdade você estava contando sobre como é que foi esse momento. De muito difícil, que você vendeu o carro, etc. Eu achei que fosse no mesmo momento que você separou. Não, quando eu me separei, foi assim. Mas calma, o seu linha do raciocínio não era da separação. Era que você vendeu o carro, que você tava ferrada. Então, mas isso foi depois da separação. Porque na separação, eu sempre muito independente, eu sempre trabalhei minha vida inteira e me sustentei e tudo. Então, eu tinha um X de dinheiro. Só que depois de 3 anos, esse dinheiro acabou. Porque eu fui produzir programas independentes. Eu fui fazer o que eu queria fazer. Depois que eu rodei o mundo entrevistando 144 mulheres, eu falei, não quero mais fazer televisão. Eu quero escrever meu livro e tal. Só que vinha uma crise no Brasil. Por isso que eu falo de planejamento. De 2008, que você sabe, a crise imobiliária. Exatamente, uma crise que chegou aqui mesmo, 2010, 2011. Foi quando eu decidi largar a TV. Então, eu deveria ter mantido, isso eu falo nas minhas palestras. Só vai no outro barco quando esse barco tiver muito sustentável. Não pode largar de um cipó sem estar no outro. Ainda mais a gente é mulher, e se você depende de você, né? Então, eu larguei antes, porque eu falei, eu estava muito imbuída dessa liberdade, de mudança e tudo. Mas estrategicamente vinha uma crise muito grande que só aumentou. Na minha categoria de jornalista, só aumentou. Então, assim, e hoje a gente vê, né? Porque a era digital veio e atropelou todo mundo no jornalismo. Então, só que eu ter quebrado absurdamente, eu ter tido que, assim, eu tive que olhar para o celular e fazer muitas coisas que eu não faria, né? Eu sou da época… a gente nem gosta muito, a gente que é meio posicionada, esse negócio de etarismo, não gosta de falar, eu sou da época, porque a época sempre foi, todas as épocas são, né? Mas esse negócio do celular não era algo que eu sempre tive uma câmera me filmando, eu sempre tive uma equipe fazendo. Para eu fazer e começar a criar, não era uma coisa simples. É a mesma coisa que quem não tinha televisão, de repente tem, entendeu? É uma mudança de contexto. E de repente eu comecei a ver. E eu faço minha palestra com pau de selfie, porque foi o pau de selfie. Porque o pau de selfie, eu levo. Nas entrevistas, um dia eu deveria ter trazido. Porque eu comecei a ver que com o pau de selfie, eu dava o espaço pra eu fazer aqui, de repente tô andando com uma pessoa e ninguém vê que eu tô com o pau de selfie e o celular. Aí eu aproximo e tal. E eu tava meio diretora. Eu comecei a achar as imagens que eram feitas minhas, entendeu? E aí eu comecei a testar coisas no celular. E testando. Tanto que, quando
eu voltei pra Globo, que foi 2019, não faz tanto tempo assim, foi porque eu comecei a criar conteúdo no YouTube. E o meu YouTube tem 30 mil pessoas, porque ele é focado em mulher madura, não é focado em outras coisas. nicho. Então, quando eles começaram a ver que eu tava fazendo algumas coisas com o meu celular, e era um modelo que estava sendo perseguido meio que pela TV, que a TV, cada vez mais, ela vai caindo, né? Tanto que a sua coluna hoje no Encontro… Não, é de casa. Não, o É de Casa é com o celular. O Encontro eu criei o Bem-Estar Menopausa pra falar pra essas mulheres. Mas é pelo celular também, não? Não. Eu fui pro estúdio. Ah, lá tá, no estúdio. Foram 3 meses que eu fiz o Bem-Estar Menopausa. E depois terminou, porque era muito segmentado. Enfim, é pra uma TV aberta. Mas o outro é pelo celular. Sim, tudo pelo celular. E aí eu entrei criando conteúdo. Eu filmo tudo. Eu, com uma pessoa que não é… Por exemplo, você poderia ser minha segunda câmera. Tá. Eu tô viajando e aí o meu editor é do YouTube. Ele edita vídeos do YouTube. Então ele dava pra mim um primeiro corte de 40 minutos. Por exemplo, eu gravava lá 1h30. Tinha que gerar 15 minutos de conteúdo. Aí ele me dava 40 minutos, aí eu falava, não, isso aqui não, sim, isso aqui. E eu comecei a fazer coisas que na TV eram muito ousadas. Que eu subia umas figurinhas minhas, tudo zoado, sabe? Criava umas hashtags muito louca e tal. Então, pra TV, era uma coisa assim, diferente. Para a internet… Funcionou. Pra internet… era antigo, mas para a TV aberta, tanto que algumas pessoas achavam muito rápido, porque a forma de gravação era totalmente diferente. Mas foi algo que eu meio que criei, que eu coloquei na TV com a minha experiência de repórter e tudo do passado. Então eu fui criando conteúdo. E aí eu me entendi nesse universo de criadora de conteúdo. Mas hoje o seu tempo é parte 90%. Globo, parte criadora de conteúdo e parte palestrante. Eu vou te falar que palestrante, acho que uns 30%, criador de conteúdo 60%, 10% TV e outra parte, porque assim… Eu praticamente não tenho muito tempo hoje de criar muito para a TV, porque a TV paga muito menos do que se pagava no passado, né? Muito menos. E eu preciso otimizar. Então, hoje, o que funciona mais para mim? A criação de conteúdo, são as minhas palestras. Esses são meus carros-chefes de dinheiro, né? A TV me dá um status, né? E tudo, mas hoje, cada vez mais eu apareço menos na TV, mas eu vou evoluir. Eu quero falando isso primeiro pra você. Eu vou no segundo semestre começar um projeto igual ao que eu fiz em 2009, só que Menopausa Sem Fronteiras. E eu vou para 12 países, entrevistar 144 mulheres. Então, mas deixa eu começar aí, que eu devo ir para a Ásia no segundo semestre. E aí eu vou começar. E aí, para TV, eu vou fazer algumas coisas, mas eu tô focando muito no streaming. Eu quero que seja uma série, entendeu? Mas isso eu tô organizando, mas no segundo semestre eu já vou começar e eu vou… No Brasil, eu já sei muito a realidade da menopausa, porque eu ando por tudo. Me conta da realidade da menopausa no Brasil. Para as mulheres e meninas que estão ouvindo, menina não tá tão interessada ainda, mas para as mulheres. Então, assim, 90% das mulheres, tá? Tem 10% que não sentem nada. E quando a mulher fala pra mim, eu não sinto nada, eu falo, ajoelha. E agradece a Deus. Porque a maioria vai sentir muito. Hoje os estudos, não tem muito estudo sobre isso, tá? Perto do que tem estudo de tudo, a menopausa começou meio que agora a ser estudada mesmo. Então a gente não tem ainda o que vai acontecer com essa mulher quando ela tiver 80 e tal. Foi feito um estudo em 2002, baseado em mulheres que tinham mais de 60 anos que usaram reposição hormonal. E uma etapa, um pouquinho delas lá, uma porcentagem, desenvolveu mesmo câncer de mama. Por isso que falam do câncer de mama, tá? Porque o hormônio, ele acelera. O hormônio é pro bem e pro mal. Sim. Tem um monte de picareta aí vendendo hormônio. Verdade. Cuidado. Então, cuidado. Tá? Cuidado. Porque ele pode acabar com você também. Porque ele acelera a produção de células e tudo isso. Porque o que acontece com a gente na menopausa, é importante as mulheres saberem, é a queda de, principalmente, 2 hormônios. O estrogênio, que é responsável pelos nossos cabelos, pelo nosso colágeno, pela nossa fertilidade, por muitas coisas importantes. O nosso coração, ele protege o nosso coração. Então tem que fazer reposição.
eu faço reposição e minha vida mudou depois da reposição. Só que tome cuidado, mulheres. O segundo hormônio que cai é a progesterona. Tá. Quando você ficou grávida, você tinha muito sono? Eu tinha. Então, sabe por quê? Porque o seu nível de progesterona… Eu virei praticamente uma média, não é minha super. pretensão. Nos primeiros 3 meses… Então, progesterona foi lá pra cima. E aí, quando você tem a progesterona muito alta, você tem muito sono. O que acontece nessa fase da vida? A progesterona cai e você tem muita insônia. Não dorme nada. Como que as mulheres percebem que elas estão mesmo nessa fase da menopausa? 2 fatores que já são… É dado isso. É quando elas sentem muito calor, aqueles fogachos, tá? Que sobe aquele calor e vai embora. E quando elas começam a sentir muito insônia, acima do normal. Aí elas falam, alguma coisa tá errada. Mas daí irritabilidade também. Irritabilidade. É assim, eu fiquei… Nossa, assim, é muito irritabilidade. Quanto tempo? 1 ano de mau humor? Então, não só é pra mau me humor. preparar, assim. Não é só mau humor. Você vai perceber, e as pessoas ao seu lado também têm que perceber. Por isso que é importante ter companheiros que estejam entendendo sobre menopausa. Por isso que a gente está falando cada vez mais. Porque eles também vão perceber e podem ajudar nesse processo. Então, assim que você começar a perceber, ou estar na idade, a sua menstruação começar a falhar… Tá? Você só entra na menopausa de fato com 12 meses seguidos sem menstruação. Se você fica 2 meses menstruando, mais 15… Daí vem a sua menstruação. 6 meses sem menstruação e vem a sua menstruação, você não está na menopausa. Você está na perimenopausa. Peri quer dizer ao redor de. Então, esse período pode ser até de 8 anos, 10 anos antes. Você Mas aí não fica 8 anos, 8 anos. Você pode ter alguns sintomas, não todos. Socorro. Existem 16 sintomas já mapeados na perimenopausa. Mas a gente não tem todos ao mesmo tempo. Tá? Então você pode, como cada organismo, é a mesma coisa. Você ficou menstruada com 13, outra ficou com 14, outra com 15, outra com 10. Você entendeu? Entendi. Cada corpo é um corpo. Entendi. Não é uma coisa que você tem que decidir com o seu médico, com a sua médica, entender e perceber as variações. Meu Deus muito do do exame céu. Clínico, não é só do dado, entendeu? Entendi. Então. E me conta mais sobre as palestras. Quais são as dúvidas que elas têm? A palestra eu falo muito sobre a reinvenção. Eu conto essa história, que é muito importante. Porque você vê que não é só você que está lá no interior da Bahia que de repente foi desqualificada. Todas nós somos. A maioria. Então, você começa a se sentir pertencente em um lugar e fala assim, de repente eu fui mesmo desqualificada. De repente eu tô me sentindo velha no sentido pejorativo, não o envelhecimento saudável e ativo, mas eu estou sentindo este abuso e isso me gerou uma falta de pertencimento tal que eu não quero mais fazer as coisas, porque as pessoas falam, já deu o seu período. Essa é a frase, né? E a mulher fala assim, eu não me sinto mais produtiva. É como se… E aí, se de repente tem os sintomas de menopausa aí, ela se sente desanimada. Aí, eu ouço nas palestras coisas assim, que homens falam, a mulher põe um batom forte. É difícil ter esse poder tão… Quando você não lida com a sua vida, não tem o seu dinheiro, você não tem esse poder. Porque o cara, ele pode te dar até um cartão. Fala, gasta. Aí você compra não sei o quê. Daí ele fala, nossa, de novo essa blusinha, você já não tem 10? Mesmo pra mulher rica e pra mulher pobre. Você já não tem 10 blusas dessas? Por que você comprou mais uma? Mas ele não deu o cartão? Isso nunca aconteceu na minha vida, alguém me dá um cartão pra eu gastar. Eu não sei o que é isso. Também nunca aconteceu. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, isso nunca aconteceu. Mas acontece sempre gastou tanto, por quê? Mas isso tá caro, né? Então assim, não é livre. Nunca será livre. Nunca será livre. A nossa liberdade feminina está muito ligada à nossa independência financeira. A nossa própria independência. E aí, parabéns, obrigado pelo seu aplicativo e pelos seus canais que estão… Os nossos trabalhos. Porque recupera as mulheres, entendeu? A gente precisa… A minha filha, que tem 18, não vai precisar disso. Porque ela ouve de menopausa, ela ouve de desqualificação, ela ouve de milhões de coisas. Agora, essas que estão aí… 35 a 55, se a gente quiser mesmo a longevidade e a segunda fase da vida potente,
precisa de uma desconstrução aí. Porque a nossa cabeça foi muito… É bombardeada ainda. E o que você definiria… A gente tem pouco tempo, então eu tô um pouco preocupada. Porque eu quero te perguntar várias coisas. Então eu vou ter que… Tem que vir outro programa depois. Não, eu só também vou ter que te receber de programa, novo. Mas assim, qual seria a principal desconstrução que você acha que tem que acontecer? Ela precisa entender que ela envelhecer não é um mal. Faz parte do processo natural da vida, certo? E que pode ser construtivo e tem que ser construtiva essa fase. Ela tem que entender nesse envelhecer como ela preza o envelhecimento ativo, que a partir dos 40 ocorrem desacelerações físicas, biológicas e fisiológicas. O nosso corpo vai ter perdas musculares, metabolismo lento. Com 40? A partir dos 40 é o dado oficial da estatística de perdas musculares e vai até o final da sua vida. Tanto que hoje está se falando muito de musculação ou qualquer exercício de peso, que seja pilates e tudo, porque a gente vai perdendo muito músculo. E não é músculo que eu quero não ter o tchau, aquele negócio, né? A gordura do tchau. Não. É músculo para você carregar coisas. E o que tem que fazer para mudar isso? Você tem que se informar. Você tem que ler meu livro, vai nos meus canais, Maria Cândida TV, e nos canais de pessoas que estão falando sobre isso, médicos que estão bem posicionados, né? Então, Dr. Drauzio Varela, médicas que estão estudando sobre menopausa. Você tem que desconstruir esse envelhecimento, mas a gente vai estar te ajudando nesse período. A segunda coisa é você, assim, não sei se é a primeira coisa, mas independência financeira. Mesmo que você seja sustentada por alguém e tudo, tem o seu dinheirinho, porque você não sabe o dia de amanhã. O que acontece nos casamentos é que no contrato de casamento, ninguém fala, vamos escrever que se você cuidar do filho 10 anos, você tem um X. Ninguém escreve isso. E aí é tudo amor, amor. Aí depois vira ódio, ódio. E ninguém te paga esse período que você cuidou. Mas você nunca parou de trabalhar? Nunca. Talvez por medo, não que eu não tenha tido companheiros legais, porque isso que eu te falei, eu sou amiga do meu ex-marido, mas eu acho que eu sou a melhor ex-mulher do mundo, porque eu divido tudo, absurdamente. Assim, eu acho que a mulher tem que ser assim, mas por que ela não é ainda? Porque ela cai na fragilidade que te colocaram ela, do não pertencimento ao trabalho. Porque ela foi empregada, funcionária do cara para o cara subir. Posso falar uma última coisa que tem no New York Times, que teve uma pesquisa, e você vai gostar dessa pesquisa. Já faz bastante tempo. Então, essa pesquisa e depois uma mensagem para as meninas e mulheres que estão te ouvindo, pra gente fechar a nossa entrevista. A pesquisa, eles acompanharam durante décadas uma mulher e um homem, tá? Que estudaram, tiveram o mesmo nível, assim, de estudo, não na mesma escola, mas o mesmo nível de estudo de escola, de faculdade e tudo isso. Os dois casaram, não casaram entre si, casaram o homem com uma outra mulher, a mulher com outro cara. Quando foi o momento, segundo essa pesquisa, que este grupo de mulher e esse grupo de homem, quando a mulher estagnou. Quando ela teve filho. Exatamente. E não que eu não queira, eu amo a maternidade, mas não é assim. Quando ela teve filho, ela ela tem que levar no médico. Para de acender. E o cara tá na época que ele vai nos happy hours. Eu não tô falando que ele é sacana, não, vai trair nada. Mas ele tem tempo pra ir no happy hour. Ele tem tempo pra viajar e passar a noite, de repente, 2, 3 dias fora do Brasil. E aí ele é promovido por isso. E ela tá lá segurando a onda, entendeu? E tá ou no trabalhinho dela normal, sem poder acender, sem mostrar essa produtividade, ou ela parou de trabalhar. É aí que a coisa pega. Então, pontos de atenção, mulheres. Essa é a mensagem. Maternidade e menopausa. Pontos de atenção. E a partir dos 40, por favor, não acha que você tá velha, pejorativamente. Não acha que a vida acabou. Vamos começar a mudar essa mentalidade. Muito obrigada, você é maravilhosa. Ai, você eu vou ter que te receber outra vez aqui. Outra vez. Deixa eu começar a a menopausa sem fronteiras. E aí eu vou voltar com dados, né? Porque eu sou muito do dado, você viu, né? Eu adoro porque eu preciso constatar coisas. E eu quero ver como essas mulheres estão sentindo a menopausa pelo mundo, entendeu? Ó aqui, mulherada. Ó aqui, esse livro maravilhoso. Não percam. Tá na Amazon. Sigam ela no Instagram. Maria Cândida TV. E no YouTube também. E como é que a gente faz pra ir nessas palestras suas maravilhosas? Quero ir. Por enquanto, eu não crio palestras. Eu sou paga pra fazer palestras. Então tá, mas a gente pode criar palestras. Você me convida? Então, a próxima a gente vai divulgar. Quando for em São Paulo, eu convido. A gente vai divulgar no Mulheres Positivas também. Vamos.
Vambora. E não se esqueça que a entrevista completa com a Maria Cândida fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.